Oi, pessoal, eu sou a Amanda Fonseca e esse é o primeiro podcast da Adelphia. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é a curadoria de TI e o que ela entrega na prática. Eu tô aqui muito bem acompanhada com duas mentes brilhantes. E para começar, eu peguei até uma colinha porque o currículo dele é grande. A gente tem o Muniz para falar um pouquinho do olhar do mercado. Ele que é mestre de administração, professor, escritor, palestrante, ex-gerente de agilidade e DevOps na Sul América. É autor de 37 livros e é, de verdade, um especialista entre tecnologia e pessoas. Muniz, eu falei tudo. Quando a gente fala de nós, falar da gente é um pouco complicado, mas você já deu um show aí. Eu, além disso que você falou, eu também gosto de dar aulas. Então, eu coordeno hoje MBA, eu dou aula em faculdade. E essa questão da curadoria, eu gosto muito de falar também, porque a gente vai aprofundar. Mas eu queria deixar só já uma informação de que hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tem tempo. Então, a curadoria vem para ajudar nisso, né? A acelerar resultados. E eu tenho trabalhado nos últimos anos nisso, né? Seja com curadoria de livro, seja com consultoria também. E para deixar o nosso bate-papo ainda mais envolvente, eu tô aqui com ele, o nosso Head de Serviço e Governança Latam, o Breno, que vai trazer um pouquinho do olhar da Adelphia pra gente. O Breno é especialista em equipes de alta performance, tem mais de 20 anos como instrutor, consultor, auditor, palestrante no setor de serviço e governança. A trajetória dele profissional é gigantesca. Ele já passou pelo Grupo Ultra, que é uma gigante do mercado. E eu nem vou falar das outras experiências, porque senão a gente vai ter que mencionar concorrente, aí não tô afim. Breno, conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, eu acho que quando eu vim trabalhar aqui na Adelphia, né, eu percebi que eu sempre fui um curador. E isso não como diferencial, mas eu percebo que muitos colegas meus de trabalho também eram curadores e se tocavam, né? E, na verdade, ser curador, você assumir como curador hoje, é você mostrar que você está preocupado com o mercado, na sustentabilidade dele e na evolução desse mercado, para que a gente consiga cada vez mais aplicar nossa inteligência não como tecnologia, mas como pessoas, né? E a Adelphia vem proporcionando isso e agradeço muito a Adelphia até essa oportunidade de estar aqui junto com o Muniz também, que é uma das referências que nós possuímos aqui dentro. E é isso aí. Bom, pessoal, eu disse que eu estava muito bem acompanhada e eu já estou gostando do quanto a gente está falando de curadoria. E a gente vai falar sobre a curadoria dentro da tecnologia, que é um termo muito novo que a gente tem dentro desse segmento. Muniz, eu queria falar um pouquinho mais sobre o crescimento da TI associado ao resultado de negócio. Né? Então, na verdade, a TI ela sempre teve um papel fundamental nos resultados de negócio, mas eu vejo que a visibilidade está crescendo. Essa percepção minha é certa? Muito bom, Amanda. E esse é um ponto que se fala que toda empresa hoje deveria ser uma empresa de software, ou se considera como tal. E quando a gente olha o nosso dia a dia, vamos pegar nós aqui, né? Eu, você e o Breno, que a gente hoje não vive sem tecnologia, né? Eu vindo para cá hoje, eu usei o celular para ver minhas mensagens, eu acessei o LinkedIn, eu pedi o Uber para chegar aqui, eu vou voltar para o Rio hoje, eu já fiz o meu check-in. Então, olha que interessante, nós de tecnologia, a gente era considerado, né, Breno, o nerd, o bobão da história. O apoio. O apoio, hoje a gente manda na parada. E aí, é muito interessante que as empresas estão cada vez mais dependentes da tecnologia e valorizam muito a tecnologia como centro mesmo. E, na verdade, como você falou, né, Amanda, a tecnologia não é mais apoio, ela faz parte do negócio. Então, também nós de TI precisamos ter essa visão de que a gente não é mais aquela área que fica escondida. A gente tem que fazer parte da estratégia do negócio, né? E como que os gerentes de TI, como que o mercado está sentindo essa pressão? Que hoje é desafiador. Antes a TI já era muito importante, mas ela estava ali no suporte. Ela entrava mais como, já viu o problema, a TI tem que resolver. Hoje não, hoje a TI tem que olhar o problema, ela tem que acompanhar o mercado. Como que o gerente está sentindo? Como que o mercado está indo para essa pressão? Então, eu até vou trazer uma pesquisa muito legal que foi feita por vários executivos do mundo inteiro. C-Level, conselheiros. Pesquisa global. Olha que interessante. E aí eu quero entrar na importância da TI e o gerente de TI tem que ter essa visão cada vez maior. A pesquisa foi assim. Perguntado para os executivos. O quanto vocês acham que a inovação é importante para a empresa? 84% deles falaram que era muito importante. Aí vem a segunda pergunta, que é alarmante.
o quanto vocês acham que a equipe de vocês, os gerentes, os executivos de TI, estão preparados. 94% falaram que não estavam preparados. Então, realmente, Amanda, a palavra pressão ela é muito forte e ela existe. Ou seja, hoje uma empresa não consegue inovar sem TI. Não consegue, não dá para inovar sem TI. E olha a oportunidade que nós de tecnologia, a própria Delphi tem. 94% desses executivos globais falaram, olha, eu não estou satisfeito com inovação aqui dentro de casa não. Então tem uma baita oportunidade aí, né? Legal. Isso é muito interessante. Quando a gente olha para o mercado, eu particularmente não sei mais como que o gerente de TI está dormindo. Eu fico preocupada, porque ele já não dormia antes. E aí hoje eu vejo essa ânsia por acompanhar tudo que tem de novo. O mercado está se inovando o tempo todo. E aí a gente tem o Breno, que está do lado do cliente o tempo inteiro, tá aí acompanhando todas as dores e delícias dos nossos gerentes, dos nossos clientes. Breno, o que você está sentindo dos nossos clientes associado a isso? Essa pesquisa que o Muniz trouxe, ela tem relação com a vivência dos nossos clientes? Amanda, acho que tem total referência porque que se percebe no mercado hoje, né? Não só assim do que nós vemos nosso cliente hoje aqui, mas por nós passarmos em outros países, Latam, né? E até mesmo contato com outras pessoas do mercado que a gente tem, igual o Unis e tal. Eu acho que é o seguinte, quando vê a transformação digital, onde a gente começou a pegar o patinete, tirar uma fotinho lá do QR Code e liberar em 5 minutos, trouxe uma necessidade da TI do serviço. Ou seja, a TI é meio, não é fim. Então, o serviço que acaba criando, investigando quais são as necessidades de negócio, como que a gente deve realmente tratar a necessidade desse cliente, que a gente fala de user experience hoje e tal, e como que a tecnologia pode prover isso. E aí a gente entra num mundo cheio de excesso, que é o que a gente fala. Então, eu acredito que existe uma grande oportunidade, quando a gente fala de tecnologia, em tratar realmente assim, a tecnologia meio, né? E o serviço, né, que vem ali, a inteligência, com realmente o que vai agregar tudo, fazer com que isso aí funcione. Então, eu acredito sim que faz todo sentido o que o Muniz falou. E outra coisa é o seguinte, quando a gente fala de oportunidade também, é assim, né? Toda vez que a gente produz um serviço aqui dentro da Delphi, a gente imagina que existe uma piramidezinha lá, onde tem estratégia, a tática e o operacional, né? Então, quando a gente aborda nossos clientes, a gente quer atender o operacional, tratar aqueles erros diários ali e tal, o tático, levar a nossa curadoria, falando como que a gente pode prover esse serviço, utilizando melhores práticas, né? E levando mais informação para ele, para que ele consiga focar na estratégia e cada vez mais trazer informações e a gente cria esse ciclo sustentável dentro da TI. Então, realmente a pressão está muito grande, mas existem grandes oportunidades também por conta dessa pressão que existe em cima desses heads de tecnologia. Eu acho que quem não tá dormindo mais é você, né? Que o cliente fica ligando o tempo todo, me ajuda aí. Com certeza. Mas a gente gosta disso, né, Muniz? Né? Então, chegar no caos também tem o seu benefício, né? Como dizem, o mar calmo faz marinheiro bom. Então, para quem gosta de trabalhar e tal, acho que é bem legal. Legal. Muito bom. Muniz, você que está aí olhando o mercado e complementando o que o Breno trouxe do desafio que a gente tem de acompanhar todas essas inovações que o cliente da Delphi em específico tem, mas que todo mundo que está envolvido com tecnologia tem essa pressão. Tem alguma dica, tem algum caminho? O que o mercado está fazendo para ter um apoio nesse sentido? É muito importante essa questão do patinete que o Breno falou, né? O nosso cliente e nós, a gente não compara mais o nosso fornecedor, a empresa que nos fornece serviço, com o mesmo segmento, né? Por exemplo, a experiência que o Breno falou, ela não é só do concorrente daquela empresa. A gente compara, por exemplo, qualquer empresa de serviço, e hoje o serviço, essa questão da experiência do cliente que o Breno falou, ela, por um lado, traz grandes oportunidades, porque a gente acaba se qualificando e se comparando com os melhores. Deixa eu dar um exemplo. A gente pega o celular, a gente não quer esperar mais, por exemplo, eu vou pedir lá o Uber. Se demorar, eu quero um 99. Eu não espero mais. Então, se o serviço não está no ar, eu não ligo mais, ou dificilmente eu ligo. Vou ligar para o Uber. Quem já ligou para o Uber? Eu acho que ninguém. Olha, tá fora. Não, eu dou um clique e vou para outro. Então, tem essa questão dessa oportunidade. A dica que você pediu, Amanda, eu acho que vai muito da gente ter parceiros de negócios que nos ajudam a mostrar o que tem de melhor no mercado. Porque vai ser impossível o cliente do segmento dele, ele largar o core business para ele ficar estudando tecnologia, né, Breno? Imagina,
eu sou uma seguradora, eu sou uma empresa bancária. Eu tenho como ficar estudando só tecnologia e largar o meu core business, porque o meu cliente vai cobrar o atendimento na porta. Então, quando a gente tem empresas que são especialistas em determinados segmentos, isso ajuda muito, porque eu vou ter profissionais altamente qualificados. Eu queria fazer um link com o que o Breno também falou, do mar calmo não faz bom marinheiro. E uma dica adicional, eu até escrevi um livro, se chama Antifrágil 10X. Até a Delphi apoiou esse lançamento, a gente fez lá num grande evento. E eu acho que é muito isso. Nós de TI, né, Breno, a gente tem isso na essência. A gente é antifrágil, no sentido de tem o caos, a gente aprende com o caos e sai mais forte. O antifrágil é isso, né? Diferente de resiliente para antifrágil, é que a gente sai mais forte das coisas. Então, se a gente tem parceiros de negócio, parceiros de tecnologia que nos ajudam a sair mais forte, é muito melhor do que eu sofrer sozinho. Porque eu vou ficar lá apanhando, meu cliente reclamando, e o cliente muitas das vezes não avisa que ele está insatisfeito. Esse é o grande desafio hoje. Porque, como o exemplo da Uber, acontece em muitos casos. Se eu estou mal atendido no meu serviço A e tem concorrente na palma da mão, eu vou ali ficar falando lá com esse meu fornecedor, eu vou para o outro fornecedor que é melhor. Então, eu penso que essa sacada da Delphi de trazer a curadoria para o centro dos serviços ajuda muito. Só pegar um outro exemplo, antigamente, e aí eu vou falar um pouco a idade aqui, né, Breno, Amanda? Imagina que antigamente, nas escolas, a gente estudava tabela periódica, lembra disso? Nunca decorei, tá? Nunca decorei, era péssimo. Não, e a gente gastava tempo. Sim. Hoje em dia, você vai no Google, dá um clique e você sabe tudo, né? Eu até fiz uma palestra recente, eu perguntei, quem sabe aí quantos componentes tem a tabela periódica? Aí tinha uma mulher lá na plateia que ela era química, ela errou. Eu falei, pô, você não pode errar, ela errou. Mas ela estudou 4 anos na faculdade e não sabia, porque o mundo muda. Agora, eu não preciso decorar mais isso, eu vou no Google. Então a curadoria é muito isso. Eu não preciso ficar gastando energia decorando coisas se tem alguém que traz essa resposta rápida. E o Google, aí até na brincadeira lá eu dei um livro. Eu não falei que não podia ver o Google. Aí uma pessoa rapidinho foi lá no Google, falou, acho que era 131, 129, eu nem lembro mais. Mas eu não preciso gastar mais energia com isso. E ela ganhou um livro lá porque ela soube usar o Google. Então eu acho que a curadoria é um pouco disso. Se a gente tem os parceiros de negócios que trazem respostas, eu não gasto energia à toa. Claro, o Google não vai trazer todas as respostas, nem o ChatGPT tem que saber fazer as perguntas, né? E isso é legal, né? E aí eu acho que se a gente for pegar um paralelo muito paralelo mesmo, mas é muito legal a gente trazer. Se a gente for pensar, hoje a gente tem o Google que tem o tempo inteiro trazendo informação, mas a gente às vezes quer um conteúdo diferente. Por exemplo, a gente tem um avanço do podcast que virou uma febre, mas a informação eu tenho muito rápido no Google. Só que o podcast eu tenho especialistas falando da informação, detalhando ela, trazendo o histórico e até fazendo paralelo para a sua necessidade. Então acho que a curadoria tá aí, é saber usar o dado. Não adianta só o dado a gente tem o tempo inteiro, mas a gente precisa saber usar esse dado. Achei muito legal que você falou do 99 também, porque ontem eu passei por essa experiência. Tava aqui na Delphi, tava muito cansada, desesperada pra ir pra casa. Esperei 40 minutos um Uber, não veio. Rapidinho eu troquei pro 99. E aí a gente vê que a TI, se a gente tivesse uma lentidão, se o problema fosse a lentidão do aplicativo, a gente ia ter uma perda de dinheiro. Então as empresas, elas sofrem de fato o impacto no resultado financeiro por causa da TI. E isso é muito legal da gente dizer. E aí, já entrando na minha pergunta, assim, se a gente fosse resumir de uma forma muito, muito simples para o pessoal que está ouvindo, o que é a curadoria da TI? O Breno comentou um pouquinho do que a gente faz de curadoria, mas se a gente fosse explicar para o mercado como se ninguém nunca tivesse ouvido falar desse termo, que realmente é um termo novo. A curadoria na TI faz o quê, Muniz? Especificamente na TI, a curadoria, ela vai olhar o que há de melhor de ferramentas, de processos, soluções, e vai adaptar isso para o cliente. Então, vou pegar um exemplo de que a Delphi é especialista, observabilidade. A gente precisa hoje, você falou da 99, da Uber, a gente precisa que tenham empresas que sejam especialistas. Então, curadoria, uma palavra-chave é especialista num tema. Então, eu não vou perder tempo eu descobrindo a rota se tem alguém que já estuda, que vive daquilo. Então, curadoria, eu penso muito que tem ligação com a palavra especialista. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Aqui na Delphi, vocês são especialistas curadores de observabilidade. E hoje, uma empresa que não investe nisso, ela está ferrada. Porque imagina, o meu sistema
tá fora, ou pior do que tá fora. Quando tá fora, a gente sabe, né, Breno? Sim. O pior é quando tá com uma lentidão, quando tá com erro. Se eu não tenho na minha empresa, seja uma empresa de e-commerce ou qualquer que seja a área, uma empresa que seja especialista em observabilidade, que fez a curadoria da melhor ferramenta, do melhor processo e de profissionais que antecipam problemas, eu tô frito. Por quê? O meu cliente não vai ligar, falar, olha, eu não tô conseguindo comprar de você. Ele vai dar um clique e vai comprar do coleguinha. E talvez eu só vou saber que eu tive resultado ruim no final do mês, no final do ano. Então, a observabilidade, que é um core business da Delphia, imagina o quanto ela ajuda várias outras empresas. Então, em vez de eu ter em cada empresa, de vários segmentos, pessoas que saibam tudo de observabilidade, as melhores ferramentas, a melhor maneira de usar, eu contrato uma empresa especializada. Então, eu acho que já faz isso. E aí você falou uma coisa muito interessante. Antigamente, a gente tinha pouca informação no mundo. Imagina hoje quantos canais do YouTube existem, podcast, LinkedIn. Gente, é muita informação, é muito conteúdo. Então, não é falta do conteúdo. Hoje é o excesso. Olha que loucura. Antigamente, as pessoas que tinham acesso à informação, elas se destacavam. Os melhores livros, né? As melhores enciclopédias. Hoje, o que dá a diferença, o diferencial competitivo é ter alguém que saiba usar o conteúdo, selecionar. Então, a curadoria é isso na TI. É ter pessoas, empresas, especialistas que saibam selecionar o que eu preciso para aquele momento. Porque também não adianta, né, Amanda e Breno, copiar o que vem lá do Vale do Silício. Ah, não, mas lá o Spotify, o Google, a Amazon, lá é uma perspectiva. Aqui no Brasil a gente tem outras necessidades, então é muito legal ter curadoria por isso também. A gente vê o que há de melhor no mundo e adapta aqui para o Brasil. E aí, quem sabe fazer isso bem como a Delphia, a gente consegue acelerar os resultados dos clientes. E isso é muito legal, porque quando a gente pensa na curadoria, pelo menos quando a gente explica aqui na Delphia, a gente fala muito sobre o que você falou, de acompanhar o que tem novo no mercado o tempo todo, testar, filtrar, beleza, testei, filtrei, tá garantido, é isso que é bom. Só que a gente tem que olhar para o nosso cliente, que aí não adianta de nada. Então, se a gente fosse olhar aí na curadoria a palavra, etimologicamente, a origem dela, a gente fala muito sobre cuidado. E aí entra o papel do Breno, que é chegar no cliente e falar, cara, eu tenho o que tem de melhor, mas me conta a sua dor. Deixa eu entender qual é a sua necessidade, porque muitas vezes o cliente nem sabe qual que é a dor dele. E isso é muito legal, porque a gente adapta o que tem de melhor no mercado para a dor desse cliente. E eu queria que você contasse um pouquinho. Tem exemplo real em que a gente consegue falar, olha, o cliente tinha essa dor e a gente entendeu, investigou a necessidade dele, cuidou dessa necessidade e buscou aí dentro do que a gente já selecionou que é bom no mercado? Mandinho, acho que vamos separar em duas respostas aqui. A primeira resposta, pegando o gancho, como ele falou, é o seguinte. Quando a gente fala de observabilidade, existe uma maturidade, onde a empresa sai do monitoramento e chega à observabilidade. E o monitoramento, na verdade, você fica investigando um monte de erros de TI. E quando a gente fala de observabilidade, você está focando já no objetivo, estratégia, visão e missão das empresas. E aí, qual que é a grande oportunidade? Quando você tem um nível de maturidade muito pequeno ou baixo, você estaria investigando um monte de erros de TI e você não sabe o quanto aquilo é relevante para o negócio. Quando você já possui uma informação baseada em boas práticas, em análise de tendência, né, e são questões operacionais que você precisa trabalhar, você passa por um processo de chegar até o resultado do negócio. E é onde que está a grande oportunidade para a tecnologia e os heads que eu vejo e eu divulgo muito isso no mercado. Hoje, o negócio vem, a gente vai lá, dá a informação, o negócio fala, obrigado. E ele é uma área cliente sua, legal? Eu estou vendo o seguinte, com a observabilidade, nós vamos chegar nos resultados e necessidades do mercado como esse. Ó, eu estava usando o Uber, não funcionou, eu vou para o 99, né? E a gente vai conseguir fornecer essa informação para o negócio tomar necessidade. Ou seja, quem é cliente de quem agora? Então, todo o que a gente vem há muito tempo batalhando, de falar sobre divulgar resultado, a TI não ser vista mais como uma área de custo, né, e não investimento, existe uma grande oportunidade para isso e eu vejo que está caminhando para isso. Nos bancos, a gente vê que isso já é algo que está acontecendo e hoje, por uma mudança global que teve de consumo, né, a gente percebe que a área de varejo está tomando o mesmo caminho, está se amadurecendo muito rápido. O tanto de varejo que está vindo procurar a gente hoje esse potencial ferrado, assim, tal, que a gente está trabalhando muito sobre isso, tal.
Então, essa é a questão de oportunidade que tem. Agora, quando a gente fala em um case, né, que a gente tem é o seguinte, em todos os clientes que eu vou, Brasil, Latam, né, que nós visitamos também, quando a gente chega lá, o cara fala, pô, investir numa ferramenta de observabilidade que é muito cara, e realmente é cara, né? Só que não está dando resultado. Aí quando você vai lá no cliente, conversar com ele, fala, como que funciona a questão operacional? Como que funciona a sua estratégia de observabilidade? E isso para ele passa a ser algo muito novo. E aí que entra a nossa curadoria, né? Que eu falo assim, não adianta você ter a melhor ferramenta que a NASA utiliza e você não ter uma operação sadia ali que vai utilizar os thresholds, que vai fornecer informação, vai trabalhar em cima dessas informações, dar direção para as informações, né? E aí, o que a gente está fazendo no mercado hoje os caras consomem as ferramentas, vêm procurar a gente vai lá, conversa com eles e a gente acaba levando os tech leads, todas essas pessoas de competência da Delphi, os curadores, até o chão de fábrica, né? E isso aconteceu muito no varejo, né? Tanto a parte de alimentação, de supermercados, etc., loja de departamentos, e aí a gente vê lá o cara do caixa, né? Falou assim, quais são os golden points para ele? O que realmente impacta na venda? Que é a decisão de mudar para o Uber por 99. São esses daqui. Cliente na fila do caixa. O que faz você vir aqui? O que faz você desistir? É isso. Então, quando você faz esse tipo de curadoria, você está montando o seu catálogo de serviço, prioridades, sala de crise. Então, com esses especialistas, né, que o ministro falou que isso é muito importante, a gente acaba coletando essas informações de forma rápida, né? Às vezes a gente coleta na própria operação e aí a gente produz todos esses processos de forma muito rápida, porque a gente já possui maturidade, que às vezes o cliente não possui, porque você falou, não é o negócio dele. O core business é vender, fazer o cara ir lá na loja, etc. Então, a gente está fazendo, a Delphi está fazendo muito isso, em realmente colocar o XLA, né? A gente não tem mais SLA. O SLA, na verdade, é uma referência de tecnologia. O XLA é o que faz o seu cliente lá consumir. Então, nós estamos trabalhando dessa forma hoje e o mercado está respondendo de uma forma muito positiva para a gente e a gente está conseguindo grandes clientes e potencializar negócio, tipo de quadruplicar nossa operação em alguns clientes aí, mais de retail e bancos também. Isso é muito legal porque a gente, de fato, mostra a nossa entrega, né? Então, se a gente for pensar hoje no gerente de TI, a gente deixa ele focado no resultado da empresa dele e a gente cuida do resto. Se a gente fosse falar para o pessoal de casa, eu tive muita dificuldade de entender e tangibilizar o que a TI entrega de resultado mesmo financeiro para as empresas. Se a gente for pensar em um exemplo bobo, mas muito real, você vai aí no mercado, vai fazer uma compra, você chega no caixa, o caixa não tem uma maquininha só, ele tem 2, 3 empresas lá. Tem uma lentidão na maquininha, ele não vai ficar esperando, ele não vai deixar o cliente dele esperando. Ele vai trocar de maquininha. E aí a empresa da maquininha perdeu o dinheiro porque a outra ganhou. Isso é muito legal, porque a gente consegue ter no fim do mês, você deixou de perder tanto. Então a TI, ela não é mais o cara que está escondido, o nerdzinho, como você falou. De fato, ela é a pessoa que traz o resultado para a empresa, o foco de negócio, né? Pegando esse exemplo da maquininha, recentemente a Delphi publicou um case junto com a Rede Itaú. E aí é muito legal, Breno, eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho nosso lá e se tem curadoria nesse trabalho, que eu imagino que sim, mas conta um pouquinho pra gente. Então, a curadoria, ela é feita de uma forma constante, né, Amanda? Durante todo o processo junto com os nossos clientes. Quando a gente fala de rede, nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 8,3 bilhões de transações, né? E quando a gente começa a falar no mercado hoje, por exemplo, está próximo aí da Black Friday, né? O exponencial de Pix também é gigantesco de transações, que a gente monitora também, faz toda essa parte de adquirência, tanto do Pix quanto a transação via cartão. E aí a Delphi, o que ela faz? Ela não só traz as informações no mercado, e aí deu um fit muito bom com a rede, porque a rede ela tem uma maturidade tanto operacional quanto de TI muito elevada, né? Porque assim, em segundos está passando milhões de transações ali, né? Então, quando a gente tem um cliente que é tão engajado e tem um cliente que absorve toda e qualquer informação que a gente traz do mercado, e quando a gente fala do mercado, não é o mercado nacional, é o mercado mundial, né? Nós somos, entre os fornecedores de observabilidade do Gartner hoje, nós somos o melhor distribuidor da América Latina. Não só da venda da solução, mas também de sustentação e também de configuração, né, adequação do ambiente desse cliente.
Então, esse case, né, que até acho que vai ser compartilhado para que as pessoas possam acessar, ali realmente mostra todo o nosso acompanhamento dessa operação e quais foram os golden points que nós trabalhamos com eles para que eles conseguissem alcançar esse projeto. E é o que eu falo para você, a curadoria, você vê a sustentabilidade, né? Eu acredito que essa visão de tecnologia antiga, né, que é focado em tecnologia, focado em venda de solução, vai lá e vende, não. Você tem que transformar o ambiente da organização, né, que você quer o seu cliente, sustentável para ele, para que esse L que faz essas aquisições tenha lá toda a adoção das pessoas, a solução que ele está colocando, né, para a empresa, e aí mostra o ROI em cima disso. E aí, se você foi o cara, a empresa, que forneceu essa jornada, claro que você vai ter algo de parceria. Você não vai ter mais um cliente, tu parceiro de negócio, que é o que a gente consegue com a rede, né? Então, acho que a rede é um case assim, bem legal para quem tem interesse em realmente entender curadoria, ler lá esse case e entender realmente onde que pode também levar para as empresas, né, Amanda? Eu acho que assim, quando a gente fala de inteligência, é você sair da camada operacional. Você nem está olhando mais a tática, você olhando para a estratégia. Então a gente tem que ir para o mercado, que eu luto, né? Eu vou para o mercado para falar sobre maturidade. Eu quero mais que as pessoas utilizem isso para a gente poder falar em inteligência, né? Parar de falar nessa camada operacional que não é boa para ninguém. Isso aí é algo que tem que acontecer de uma forma fluida, né? É real, isso é muito real. E aí eu queria só puxar um gancho aqui, pessoal. Vou deixar no comentário tanto o case que o Breno comentou, quanto o livro do Muniz, para vocês conhecerem também, a gente disseminar esse conteúdo que é tão bom. Eu falei para vocês que eu estava muito, muito bem acompanhada. Esses dois caras são brilhantes. E aí eu queria só trazer um ponto que a gente está falando sobre duas coisas que estão associadas, mas que são os dois assuntos. Que é a TI voltada para resultado de negócio, que todo mundo já está vendo, o mercado está cansado de ver. O pessoal, os gerentes de TI estão com essa pressão de ter esse resultado de negócio. E a curadoria da TI, que me parece ser um tema mais novo no mercado. E eu queria entender, Muniz, é novo mesmo? A Delphia tá fazendo um pioneirismo quando ela assume essa curadoria de TI? Ou não? O mercado já está olhando para isso lá fora? Como que o mercado está se posicionando? Essa questão aí, quando a Delphia veio com essa sacada da curadoria, eu achei que foi uma inovação, porque tem empresa que até fazia, mas não deixava tão clara essa necessidade. Deixa eu pegar o exemplo até que o Breno comentou. Nós da tecnologia tradicional, a gente está acostumado, né, Breno? Fazer um monitoramento tradicional, que assim, deu problema e descobri, vou lá e resolvo. Só que não dá mais tempo, né? Aí evoluiu para observabilidade. Trazendo para a curadoria, qual que é o grande legal deixar claro isso? Porque no passado, e eu vou dizer até em muitas empresas ainda hoje, né, Breno? A gente tem a separação das equipes de TI em silos, né? Cada um fazendo o seu. Aí vem aquelas frases lá, que são horríveis hoje. Na minha máquina funciona, né? Tá pronto, só falta testar, tá pingando. Mas e o negócio, né, Amanda, que você falou muito bem? A entrega, né? A entrega. Olhar o todo. O cliente, e aí eu também trabalho muito com métodos ágeis. Então o cliente, às vezes a gente vê no mercado assim, o Scrum é melhor que Kanban, aí tem um DevOps, tem esse SRE. O cliente não tá nem aí para essa sopa de letras. Ele quer saber o seguinte, tem uma empresa que conhece todas essas ferramentas, processos e práticas e consegue adaptar o que eu preciso? É isso que eu quero. E aí deixa eu até reforçar esse ponto da importância da curadoria, é que TI é um recurso muito caro. O Breno falou bem, uma ferramenta qualquer de tecnologia é muito cara. Então deixa eu pegar um exemplo aqui para aterrissar na prática. Vamos imaginar aqui, Breno, que a Amanda está cheia de dinheiro, vai receber o bônus aí ela compra um apartamento para ter um bem, né? Então ela compra um apartamento por X. Daqui a 2 anos, esse imóvel vale até mais, concorda? Sim. Agora TI não. Você compra um celular, daqui a um tempo, já não vale mais nada. Um computador, você compra uma ferramenta. Então, se a gente não souber fazer bem bom uso daquilo, é um dinheiro que vai para o ralo. Então, os clientes, o negócio, cada vez mais está pressionando a área de dizer, peraí, esse dinheiro é muito caro, eu tenho que ter retorno. E o Breno falou, não tem tempo para isso. E o Breno falou sobre ROI, retorno sobre investimento. Então, essa união de negócio e tecnologia é algo que gera muito resultado, desde que a gente tenha a ferramenta certa, o processo certo e o profissional certo. Só para te devolver, Amanda, eu queria dar um exemplo, que também o Breno comentou, que é assim, não adianta ter melhor ferramenta
se a gente não observa a cultura da empresa. Então imagina, a gente pega uma ferramenta incrível, aí pega aquela cultura de uma empresa que ainda está separada por silo lá. O cara de infra lá escondidinho, o desenvolvedor do outro lado, a governança no meio tentando juntar. Tem que ter alguém, né, especialista em fazer acontecer a entrega de valor, que não é só ferramenta, tá entregando o resultado? Então, eu penso que essa sacada da Delphia em explicitar o papel da curadoria é muito boa por isso, porque as pessoas vão sacar, peraí, realmente eu tenho 1 bilhão de coisas aqui, eu preciso de alguém que pegue isso, bata no liquidificador com a cultura da empresa para gerar negócio, né? Para gerar resultado de negócio. E aí é legal dizer desses silos que você falou, o pessoal morre de medo da sala de guerra, né? Então, quando a gente tem um problema, aí o pessoal fala, não é comigo, beleza, vamos todo mundo para a sala de guerra, vamos buscar onde está o problema. E a ideia, de fato, é a gente ter uma empresa que ajude a evitar isso, porque a gente já tem essa visibilidade total, um apoio total, e aí diminui essa tão temida sala de guerra. Breno, você que está no cliente, quando você fala de curadoria, o cara entende isso ou você tem que explicar como funciona? Então, Amanda, é o seguinte, ó. Primeiro que não é o papel dele saber sobre isso, né? E sim papel nosso como curador em levar para ele as possibilidades de que a gente consegue fazer para acelerar a transformação digital dele. Então, contra dados no argumentos. Essa é uma frase que eu tenho na minha vida, assim, né? Contra dados no argumento. Então, quando você é baseado em cima de processo, que existe benchmarks, né? E a gente tem tanto o Helpdesk Institute, que a gente está trabalhando em conjunto, né? Tem bastante operação que a gente está levando o HDI para dentro dos clientes, para ele amadurecer e a gente começar a fornecer inteligência para ele, né? Não tem como você fugir disso, né? Então, assim, ó, tem o dado aqui, a gente tem que entregar esse número. É o benchmark que o mercado inteiro pratica, né? E quando a gente fala de boa prática, o que é boa prática? Boa prática é a melhor forma de se fazer, garantindo o menor custo e com resultado assertivo, né? Você trabalha no PDCA, só na melhoria daquilo. Então, quando você tem um catálogo de serviço baseado nisso, a sala de guerra está toda parametrizada. Então, assim, cara, ó, aqui tá colocando na sala de guerra. Se eu abrir uma sala de guerra, por exemplo, tem que estar o PO, tem que estar o analista tal. Se o cara tá de férias, é esse. Então, não tem para onde fugir. É tudo muito bem combinado o negócio. E quem não entra na sala de guerra e quem não faz o papel que tem que ser feito, vai ter que responder por aquilo. Daí ele vai responder pelo resultado, não é mais pela TI, como eu falei, né? Aquela camada de monitoramento ali que você está tratando um monte de gente e não sabe o quanto aquilo é relevante. Não, a gente está focado nos objetivos da empresa. Então tem resultado por trás disso, ó, tanto tempo parado, tanto na falha, etc. Né? Então eu acredito que com essa maturidade, baseada em boa prática, está no mercado pronto para qualquer um quiser usar, né? Não tem como a gente fugir, né? E também não tem como as pessoas se esconderem atrás de outras áreas. Porém, isso tem que ser top-down, tem que fazer parte da cultura, que já faz parte da Delphia. Acho que toda a curadoria está baseada nisso, né? Sim. Nós somos bons em executar aquilo, nós temos os fornecedores de boas práticas, que são bons naquilo que eles fazem também, e a gente faz com que todas essas informações rolem para os nossos clientes. Legal. Não, isso é muito, muito legal mesmo dizer. E aí, Muniz, quando a gente olha para o mercado fora, lá externo, o tema aqui no Brasil parece que ele não é muito bem trabalhado, mas a gente já tem, né, as empresas que olham para isso. A Delphia está trazendo o pioneirismo do posicionamento de falar, nós entregamos consultoria, nós só entregamos consultoria por meio da curadoria, então já está muito na nossa raiz, mas fora, lá nos Estados Unidos, o mercado que está um pouco mais avançado que o Brasil, eles já usam o termo em si na tecnologia? É interessante que a gente aqui no Brasil, a gente gosta muito de copiar as coisas, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu não vejo muito isso não, por isso eu achei esse pioneirismo da Delphia bem interessante. Se usa outros nomes, né? Por exemplo, o Breno falou do PO, fala muito de produto, né? Hoje em dia fala muito de engenharia de plataforma também, com observabilidade, mas o termo em si não é tão comum. Mas eu queria aproveitar aqui, Amanda, quando a gente fala de resultado de negócio, é interessante, né? Porque no início e no final, nós somos pessoas falando com pessoas, né? A tecnologia ajuda muito. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, a gente, quando, por exemplo, perdi uma conta, né? Tinha que pegar a segunda via. Eu passei por esses dias que deu problema no meu débito automático e tal. Antigamente, olha que interessante, a gente ia na loja física, ficava numa fila para pegar um papel. Aí depois veio a ligação telefônica, falando a experiência do usuário, do cliente, né, o Breno? Aí a gente ligava, aí já vinha por e-mail. Aí hoje você pega o WhatsApp, manda um oi para aquela empresa,
e eles te respondem com um código de barras. Então, a curadoria trazendo não só de TI, mas no geral, é isso. Alguém precisa estar olhando, né, essa experiência. E é lógico que para funcionar esse atendimento, se eu estou acostumado com uma empresa assim, eu vou querer, como cliente, que todas as outras façam isso, concorda? Não tem sentido agora eu ter que ligar para uma central de atendimento, ficar 10 minutos para pegar a segunda via. Eu falo, pô, você não tem isso não? Então, curadoria na TI é muito disso. Se já tem uma solução global, né? Você falou lá de fora, independentemente de usar ou não o nome, mas espera aí, se já tem uma solução lá funcionando, por que não eu trago isso aqui para o Brasil e adapto, né? Então, a curadoria na TI, ela ajuda muito nisso. Ou seja, tendo uma empresa que está olhando o mercado, o que tem de melhor e adaptando, não Ctrl+C, Ctrl+V, é um ganho exponencial, porque o cliente, por exemplo, nessa situação, eu já fui gerente de helpdesk, Breno, vai vendo, né? Você falou do HD e tal. Eu tinha 400 pessoas na minha equipe na época, e era não tinha muita ferramenta, né? Sei lá, tem mais de 10 anos, 15 anos disso. Gente, era um batalhão de pessoas. E o cliente ficava lá esperando. Hoje o cliente não tem mais isso. Então, realmente a curadoria na área de TI se economiza muito, porque você vai escolher a ferramenta que melhor se adequa. Você tendo especialistas que aceleram a adoção, com cultura também, né, Breno? Com essa questão que você falou, que é muito legal, a gente fala no Lean, que aí é o Gemba, né? Você deu o exemplo de ir lá no caixa, ouvir deles, porque eles estão ouvindo. Sai da cadeira, porque aquela ideia da tecnologia ficar lá no CPT, no geladão, acabou esse negócio, todo mundo tem que ir pro front. Então eu penso que a curadoria também, ela transforma a cultura, né? Porque você traz não só a ferramenta, você traz a solução de ponta a ponta, então as pessoas vão ver na prática, uau, porque é bom para todo mundo. Sim. Porque não é que a área de TI não queira fazer, mas o cara tá lá apagando incêndio, né, Breno? Resolvendo incidente, se ele não vê alguém de fora com uma luz, ele vai continuar lá apagando incêndio, enxugando gelo, né? Sim. Bom, pessoal, a gente tá chegando no fim já, mas antes de fechar, eu só queria fazer um combinado com vocês e também com os ouvintes. A gente tem aí o termo de curadoria que está presente no nosso dia a dia, mas que a Delphi traz como um posicionamento inovador. Então, se a gente for pensar hoje, a Delphi é a primeira consultoria de TI a se posicionar como uma curadoria de jornadas digitais. E aí eu queria fazer um combinado com vocês. Quando esse termo cair na boca de todo mundo e todas as empresas estiverem usando, vocês vão lembrar que a Delphi foi a que começou. Então a gente vai ter muito bem. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Realmente eu fiquei muito bem acompanhada aqui. A gente já vai encerrar, mas eu queria deixar aberto espaço para vocês falarem um pouquinho, contarem como foi a experiência ou dar algum recado para os nossos ouvintes. Quem começa? Bonito? Posso começar? As visitas. Muito bom. Ó, eu queria dizer que foi ótimo esse papo, foi, assim, enriquecedor ouvir o Breno, ouvir você também. Eu quero deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo. Vou olhar para a câmera ali, se tiver câmera aí, se tiver só podcast, né? Queria falar o seguinte, cada vez mais a gente precisa de pessoas protagonistas. E a tecnologia é para todos. Nem todo mundo precisa ser desenvolvedor, né, Breno? Precisa ser especialista em observabilidade, mas o mínimo de tecnologia cada um tem que conhecer, porque a gente tem que saber usar tecnologia. Agora, quando a gente precisa de solução na nossa empresa, a gente tem que contratar especialistas. Então, essa ideia da curadoria, eu gostei bastante desde que eu comecei, né, no início lá com a Delphi, né, aqui, visitando hoje pela primeira vez as instalações incríveis aqui, queria deixar essa mensagem. Seja protagonista da sua carreira, porque a gente precisa de profissionais que de verdade se preparem. Agora tem um detalhe, a gente tem que se preparar continuamente, então fica a dica aqui, continue assistindo os próximos episódios aqui, virão outros episódios com certeza, né, Amanda? Então é contínuo. A ideia é, o que nos trouxe sucesso até aqui, seja na carreira profissional ou pessoal, não é o que vai levar no próximo nível, né? Então a gente tem que continuar. Então, minha sugestão, continue ouvindo o podcast, lendo bons livros e se atualizando, porque o mundo está muito louco, né? Está muito acelerado, então a curadoria ela ajuda nisso também. Ninguém vai conseguir acompanhar tudo. A gente precisa se conectar a pessoas que nos ajudem nas suas especialidades. Então a minha dica seria essa.
Adorei a dica e eu só queria fazer um complemento. A gente tem um pré-requisito para continuar os podcasts aqui, que é esse ser um sucesso. Que eu tenho certeza que, independente aqui dos meus convidados, vai ser. Então, pessoal, assista, compartilha com quem você está, quem faz parte da sua equipe aí, com quem você acha que faz sentido, para a gente poder continuar. Mas perfeito, Ricardo Muniz. Muito, muito obrigada pela sua presença mesmo. A gente ficou muito feliz. E, Breno, fala para a câmera também, deixa um recado aí do super curador. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Delphia, né, por proporcionar esse momento tão legal de compartilhar, né. Eu falo, existem informações nutritivas, né, Muniz? Que é isso, que a gente joga essa informação, é consumida e você vê que isso aí vai dar continuidade e amadurecer o mercado, que eu falo que é uma grande luta que nós temos, né. Agradecer você também, Amanda, por proporcionar aqui essa conversa legal. O Muniz também, que é uma honra estar com você aqui, né? Eu vi você lá no HDI e tal, já li o livro, né? Alguns livros, e eu vejo como referência hoje quando a gente fala em jornada do cliente, jornada digital, transformação digital, acho super importante. E para as pessoas que estão assistindo, Amanda, eu acho que é o seguinte, esse protagonismo profissional é importante. As pessoas realmente precisam olhar fazer esse selfie que eu falei, né? Usando soft skills e tal, vendo realmente que ela coloca um objetivo de vida, trabalha em cima de um propósito, engajamento realmente, o que ela pretende alcançar no objetivo de vida. E realmente, quando a gente fala em negócio, né, você entender que a informação tem que ser compartilhada e você precisa também entender junto com o mercado como que o mercado vai conseguir te ajudar a acelerar. Porque assim, o seu negócio, a sua empresa vai chegar onde ela quer. Agora, se você vai estar lá, aí depende da sua articulação, né? E como você consegue se comunicar com o mercado. Então, tá aí o desafio, né? De levar pessoas, né? Empresas, e pessoas mesmo, né? Pessoa física, como eu, Muniz, de repente, para um debate dentro dessas empresas, né? Nem que seja para reunir, já fiz isso, já em pegar a empresa, chamar a área lá de observabilidade, serviço, e debater como que a gente consegue amadurecer para a gente conseguir falar sobre serviço de tecnologia como meio, né? E não como final, né? Então, tá aí o desafio. Eu acredito que o mercado, como eu falei, tem muitas oportunidades para quem consegue realmente entender a área de serviço, né? A curadoria não tem volta quando a gente começa a falar em experiência do cliente, né? E mais uma vez reforça a necessidade de soft skills, porque você tem que calçar o sapato do cliente lá, você tem que entender ele, para você sair do negócio e ouvir o cliente é difícil, né, Muniz? Então, eu acredito que as pessoas vão praticar a autoliderança também, né? E trabalhar realmente o seu desenvolvimento, não só profissional, mas humano. E claro que ao lado você tá ligado. E o que precisar de mim, estamos aí, né? O LinkedIn, acho que vai ser compartilhado, né? Os canais, a Delphia também tá aí. Se quiser fazer uma visita aqui, né? Eu vou chamar a gente para ir lá para falar um pouquinho, né, sobre a observabilidade, as tendências de mercado, etc. E serviços, estamos disponíveis também aí. Muito bom. Obrigada, pessoal. Eu adorei mesmo esse bate-papo. Vou deixar aberto, então, para o pessoal deixar nos comentários se tiver alguma dúvida. E aí, depois eu aciono vocês para a gente responder também pelos comentários. Combinado? Combinado. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast da Oficina Delphia de novembro. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.